Fala, turminha. Vou resolver aqui as questões, né, que chegaram até mim sobre o simulado que vocês realizaram, tá? Questão número 11 pede para fazer uma avaliação das sentenças. A primeira sentença, né, está afirmando que essa potência 5 elevado a x mais 2 é equivalente a 5 na x dividido por 5 na 2. O que tu deves lembrar aqui, né? Principalmente olhando este lado aqui, ó. Divisão de potências mesma base. Quando a gente tem uma divisão de potências de mesma base, a propriedade me permite fazer o quê? Conservar a base e elevar a subtração dos expoentes. Logo, a afirmação 1 ela é falsa, porque ele conservou a base, mas ele elevou a soma dos expoentes, tá? Inclusive, a parte de propriedades de potência vai ser a nossa próxima aula aí, tá? Então, aguardem. Na afirmação 2, 121 elevado a x é equivalente a 11 elevado a 2x. Bom, deves lembrar uma outra propriedade aqui, ó. Quando a gente tem uma potência elevada a um expoente, a gente conserva a base e eleva ao produto dos expoentes, tá? Então, a primeira coisa é lembrar disso. Agora eu vou pensar ali no 121, tá? 121, peraí que esse meu 2 ficou bugado. 121 elevado a x, tá? Meu objetivo é ver se eu consigo chegar em 11 elevado a 2x. É importante que vocês lembrem a fatoração do 121. Tá? Ele é um quadrado perfeito, ele tem raiz quadrada exata. Se não, tenta decompor aqui, ó, por fatores primos, tá? O 121 só é divisível por 11, que dá 11. E 11 só é divisível por ele mesmo, porque é primo. Então, 121 é a mesma coisa que vocês escreverem 11 ao quadrado, que por sua vez está elevado a x. Bom, eu tenho essa propriedade aqui que eu acabei de mencionar com vocês, né? Certo? Uma potência elevada a um expoente, eu conservo a base e elevo ao produto dos expoentes. Então, sim, 121 elevado a x é equivalente a 11 na 2x. Então, a afirmativa 2 ela é verdadeira, tá? Então a gente já começa a eliminar, né? Somente a 1 é verdadeira. Não pode. Somente a 2 é verdadeira. É possível. Somente a 3 é verdadeira. Não, porque a 2 é. Somente a 2 é falsa. Não, porque a 2 é. Acabou? Resposta certa, ó, é letra B. Eu nem avaliei a terceira afirmativa, tá? Mas a terceira afirmativa ela é falsa. Por que que eu posso garantir tranquilamente que ela é falsa, né? Porque ele está escrevendo aqui, ó, 2 elevado a x menos 7 elevado a x é igual a 5 elevado a x. Não existe nenhuma propriedade relacionando soma ou subtração de potências, tá? A gente tem divisão de potências, multiplicação de potências, potências de potências, mas não temos nada sobre igualdade, soma ou subtração de potências, tá? Então, com certeza que essa terceira afirmação ela é falsa. Mas se tivesse alguma dúvida, só em analisar as alternativas já dava para saber que a resposta era a letra B, sem analisar a terceira afirmação. E é uma dica que eu já dou para vocês na prova que vocês vão fazer do IF no final do ano, tá? Joguem com as alternativas a favor de vocês, tá bem? Não sabe uma parte ou alguma afirmativa para avaliar? Olha para as alternativas, joga com elas, tá bem? Isso vai ser sempre importante, vocês vão ganhar tempo também. Próxima questão, número 12. Opa. Questão 12 eu acabei reescrevendo ela aqui porque ficou um pouquinho ruim de enxergar esses expoentes, inclusive este daqui, né, que eu fiquei com uma dúvida, mas eu acho que é 10 na 8, tá? Então, novamente, eu tenho aqui uma divisão, tá? A operação principal aqui é a divisão, e no numerador eu tenho várias multiplicações, e assim como no denominador também tem, tá? E aqui, ó, já dá para ganhar um tempo. Já que está tudo multiplicando, ó, esse 6 que está multiplicando em cima, dá para cancelar com esse 6 que está multiplicando embaixo. Então, já era. E aí nós temos na parte de cima, ó, multiplicações de potências de mesma base. A mesma coisa na parte de baixo. Então, a propriedade me permite fazer o quê? Conservar a base, que é 10, e somar os expoentes. Só que aí tu vai ter que somar o menos 3 com o menos 4 com 8. E aí usa a regra de sinal, isso é menos 7 mais 8. Então, essa soma de expoentes dá 1. Então, lá em cima, ó, 10 na 1.
Na parte de baixo, mesma propriedade, multiplicação de potências mesma base. Eu conservo a base e eu somo os expoentes, só que um expoente é negativo e o outro é positivo, né? Regrinha de sinal, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, isso dá 10 na 3. Aqui eu caí numa divisão de potências de mesma base. O que a propriedade me permite fazer? Conserva a base e diminui os expoentes. É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Logo, 10 elevado a 1 menos 3 é 10 elevado a menos 2, né? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, a resposta certa é a letra D. Letra C, tá? 10 a menos 2. Então, vou ser bem objetivo, bem rápido, tá? Para poder corrigir todas as questões aí que vocês me solicitaram. Na questão número 13, ele pede o valor numérico da expressão, ou seja, quanto que vale essa expressão quando A for 2 e o B for menos 1. Nem perde tempo, já substitui aqui. Daria para tentar enxergar aí um caso de fatoração, mas ia aumentar essa expressão numérica, tá? Então, substitui direto, ó. O A é 2, então 2 ao quadrado, menos o B, que é menos 1, elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por A, que é 2, elevado à quarta, menos o B, que é menos 1, elevado ao quadrado. Uma dica, sempre que tu vai substituir a letra por números, tá? Coloca eles entre parênteses, tá? 2 elevado ao quadrado é 4, menos 1 elevado ao quadrado, o expoente é par, ó. Então, independente dessa base ser positiva ou negativa, quando você eleva um expoente par, o resultado da potência é positivo. Então, menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. Só que eu tenho menos lá, né? Então, vai ficar menos 1, tá? Sobre 2 elevado a 4, né? 2 vezes 2, 4, 8, 16. E a parte de baixo, a mesma coisa. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. Só que aí eu tenho menos ali entre as potências. Então, vai ficar menos 1. 4 menos 1 é 3. 16 menos 1 é 15. 3 quinzeavos. Bom, observa que eu poderia ter essa resposta, né? Porque eu tenho uma resposta sobre 15 lá nas alternativas. Só que eu tenho 4 sobre 15. E nada mais está sobre 15. Então, o que eu devo verificar? Se não dá para simplificar. E 3 quinzeavos, ó, dá para dividir por 3. Tá? Então, vai dar 1, 5. Então, 1 quinto, letra A. Fechou? Também muito tranquilo aí essa questão. Próxima questão, número 14. Bom, questão número 14, um textinho aí, já dá para perceber aqui, envolvendo porcentagem, tá? O dono de um supermercado comprou do seu fornecedor um produto por X reais, preço de custo, e passou a revendê-lo com lucro de 50%. Ao fazer um dia de promoções, ele deu aos clientes do mercado um desconto de 20% sobre o preço de venda deste produto. Pode-se afirmar que no dia de promoções, o dono do supermercado ele teve sobre o preço de custo, tá? Ou seja, ele aumentou, depois ele deu um desconto. E aí a pessoa vai comprar esse produto no dia da promoção. Esse produto que a pessoa está comprando, né? Ou que, na verdade, aí, o dono do mercado está vendendo. Né? Esse preço de venda comparado ao preço de custo, o que está acontecendo? Né? Para o dono do mercado. Ele vai ter um prejuízo de tantos por cento, aqui 10 ou 5, ou ele vai ter um lucro de 20% ou 30%. Talvez alguém tenha ficado na dúvida justamente pelo seguinte, né? Ele está comprando um produto por X reais. E aí, não teve o valor de compra, tá? Já vou, mais uma dica, né? Aproveitando a resolução do simulado, eu estou dando várias dicas para vocês. Probleminhas como estes, tá? Que tu compra lá um certo produto a um preço X, né? Tu aumenta tantos por cento, depois dá desconto de tantos por cento. Funciona sempre tu atribuindo valores para X. Eu posso trabalhar com X, tá? Mas fica um pouquinho mais complicadinho, porque fica essa variável incomodando. Em problemas de porcentagem, vocês podem estipular um valor para começar. Ele comprou um produto por quanto? Estipula um valor. O valor que tu estipular não vai influenciar na resposta final. Se teve aumento ou prejuízo de tantos por cento, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, vocês podem estimar um valor. Agora, eu vou te dar outra dica. Qual é uma boa estimativa para eu ganhar tempo? Tá? Estima 100 reais. Tá? Porque 100 reais vai ser teu 100%. Então, olha só.
Vamos supor que o meu preço de custo, ó, preço, tá? De custo desse produto seja R$ 100. Olha como fica fácil resolver isso, tá? R$ 100. Aí o que que aconteceu, tá? Esse é o preço que o cara o dono do supermercado, né, tá pagando, né, preço de custo. Aí ele vai revender isso com lucro de 50%. Então ele quer ganhar 50% em cima. 50% não precisa nem pensar em porcentagem, é metade, né? Se eu comprei por 50, eu quero ganhar metade, né, de 100% em cima desse produto, eu vou estar vendendo por R$ 150, concorda comigo? Então, ó, preço de revenda. Tá? Por quanto que ele vai revender? Por 150. Porque ele quer ganhar metade, né, em cima desse valor. Então, esse é o preço de revenda. Bom, aí na promoção, o que aconteceu no dia da promoção? E aqui é que tu tem que ficar ligado agora. Num dia de promoção, ele deu aos clientes um desconto de 20% sobre o preço de venda. Tá? Então, agora, qual é o novo preço de venda? Ó, vamos pensar, vamos ter que calcular agora. Ó. Novo preço de venda. Ou revenda, posso pensar também, tanto faz. Novo preço de revenda. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o preço antigo de revenda, que era R$ 150, e dar um desconto de 20%. Bom, agora eu vou entrar com cálculo de porcentagem. Bom, a porcentagem tu pode resolver por uma regra de 3. Os R$ 150 equivalem a 100%. Quanto que é 20%? Aí tu acha o valor do desconto. Depois tu diminui. E aí tu vai ter esse novo preço de revenda, que vai ser o preço real no dia da promoção. Agora tem um outro jeito muito mais fácil. Calcular porcentagem sobre qualquer valor, basta multiplicar a porcentagem pelo valor. Se eu estou dando um desconto de 20%, tu não está mais pagando 100%. Tu vai pagar no final das contas 80%, concorda comigo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os R$ 150 e eu vou multiplicar por 80%. Porque como eu estou dando um desconto de 20%, a pessoa que comprar, ela vai pagar 80%. Então, é só calcular 150 de 80%, tu já vai saber o valor que essa pessoa vai comprar no dia da promoção. Só que 80%, a porcentagem, não esquece, né, que é uma fração, né, centesimal, 80%, tá? Importante que tu lembres isso, ó, 80%, esse símbolo por cento significa uma fração. Então, a porcentagem de algum valor, o D na matemática significa multiplicar. Então, 150 de 80%, ou 80% de 150, significa que eu tenho que fazer um produto entre frações. E aí a gente viu, né? Multiplicação de frações em linha. Porém, ó, como os números são altos, eu vou simplificar aqui, ó, os dois zeros finais dos numeradores com esses dois zeros do denominador. E olha só que barbadinha ficou a minha conta, né? Ficou 15 vezes 8. 15 vezes 8, galera, 15 vezes 8 dá 120. 5 vezes 8, 40, vão 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. 120. Então, o que está acontecendo? Ó? Esse é o preço no dia da promoção. Tá? Ou seja, o dono do supermercado, promoção. O dono do supermercado está vendendo esse produto a R$ 120. E aí voltamos na pergunta, ó. Pode-se afirmar que no dia da promoção, o dono do supermercado teve sobre o preço de custo, qual era o preço de custo? R$ 100. Então, ele está vendendo no dia da promoção por 120. Prejuízo ele não teve, né? Porque ele pagou 100, está vendendo por 120. 100 é 100%, 120 é 120%. Por isso que eu escolhi R$ 100. Ah, fica muito mais fácil. Porque essa diferença do 100 para o 120 já é o percentual que ele está ganhando. Ou seja, ele está tendo um lucro de 20%. Letra C, acabou. Tá bem? Então, sempre tem um jeitinho de deixar as coisas mais fáceis. E é essa a nossa ideia. É isso que nós vamos fazer nas nossas aulas, no nosso curso de intensivo, tá? IFSU. Fica ligado, vem comigo, mais uma questãozinha.
Bem, pessoal, mais uma questãozinha aqui, a questão número 15, tá? Sabes que 4 máquinas operando 4 horas por dia durante 4 dias produzem 4 toneladas de certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas durante 6 dias? Então, probleminha clássico de regra de 3. Primeira coisa, toma nota das grandezas envolvidas. Eu tenho aqui número de máquinas, eu tenho as horas por dia, eu tenho número de dias e eu tenho as toneladas, tá? Tudo é 4. 4, 4, 4 e 4, tá? Depois tudo é 6, ó. Quantas toneladas? X. E aqui tudo é 6, tá? Bom, o que acontece? Regra de 3 simples e composta, tá? As regras de 3 simples são resolvidas para problemas com apenas 2 grandezas envolvidas. Acima de 2 grandezas, né, 3 ou mais, a gente tem um problema de regra de 3 composta. Essa é a diferença apenas na quantidade, tá? O que a gente precisa analisar? Nessas grandezas envolvidas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E eu faço sempre essa análise 2 a 2. Ah, mas quem eu vou comparar com quem? Tá? Existe uma grandeza de referência, que é sempre a grandeza que tem a variável. Nesse caso, ó, a variável está na grandeza toneladas, porque ele quer saber a quantidade de toneladas, certo? Então, esta grandeza toneladas, eu tenho que comparar com máquinas e analisar se é direto ou inverso, depois com horas por dia e depois com os dias. Quando que as grandezas são diretamente proporcionais? Quando ambas aumentarem ou ambas diminuírem. E inversamente, quando uma aumenta e a outra diminui. Tá? Então, aqui é interpretação. Tá? O que tu vai fazer? Ó? Vou comparar máquinas com toneladas. Então, ignora essas duas outras grandezas aqui. Ó. Faz de conta que elas não existem. 4 máquinas produzem 4 toneladas. Mais máquinas, né? Porque veio para 6, né? Aumentou o número de máquinas. Mais máquinas trabalhando significa maior a produção. Ó, mais máquinas, maior vai ser a produção. Ambas aumentaram diretamente. Então eu já sei, ó, que essa grandeza comparada com toneladas ela é diretamente. E assim eu vou fazer também para cada uma das demais. Horas por dia. Se as máquinas trabalharem 4 horas por dia, vão produzir 4 toneladas. Se elas trabalharem 6 horas por dia, vão produzir mais toneladas. Maior o tempo, né, as horas trabalhadas, maior vai ser a produção. Também diretamente. Tá? E para fechar, os dias com as toneladas. Em 4 dias, elas produzem 4 toneladas. Em mais dias, né, 6 dias, aumentou os dias, vai aumentar a produção, diretamente também. Tá? Agora, cuidado, tem uma pegadinha aí, de repente alguém poderia olhar assim, ah, tá tudo igual aqui em cima, 4, 4, 4, tá tudo igual aqui embaixo, 6, 6, 6, então o x é 6, e marcar a letra A. Provavelmente tu vai ter um problema aí, tá? Dificilmente vai ser a letra A aí. Por quê? Como é que a gente resolve uma regra de 3, no caso composta? A gente pega a grandeza que tem incógnita e copia a razão, né, da de cima para de baixo, conforme a gente anotou ali, ó, 4 sobre x. Para achar esse x, a gente pega a grandeza que tem a variável e iguala ao produto das demais grandezas. Tu vais multiplicar as outras grandezas. Caso alguém aqui fosse inversamente, eu inverteria a fração, escreveria 6 sobre 4. Mas como todas as grandezas aqui são diretamente, tu vai copiar 4 sobre 6. Vai copiar, tu vai montar a fração conforme tu anotou os dados da coleta do problema. Então, 4 sobre 6 vezes a próxima grandeza, horas por dia, 4 sobre 6 vezes a próxima grandeza. Então, essa é a regra. Regra de 3 composta, a gente pega a grandeza que tem a variável e iguala o produto das demais grandezas. Então, do lado direito ficou uma multiplicação de frações, que eu vou simplificar ó, por 2. 2 e 3. Então, como as frações são todas iguais, ó, 2 e 3, 2 e 3. Tá? E aí, o que sobrou? Multiplicação de frações em linha, né? Lembram disso. 4 sobre x igual a 2 terços vezes 2
terços vezes 2 terços. Tá? 4 sobre x, multiplica em cima, que dá 8, multiplica embaixo, que dá 27. Ó, proporção, igualdade de duas frações é uma proporção. Como é que a gente resolve uma proporção? A gente multiplica cruzado, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu faço, ó, 8 vezes x, 8x, e igualo ao produto dos extremos. Aqui, ó, 4 vezes 27, que eu vou deixar indicado, ó. Não vou multiplicar 4 por 27, vai dar um número alto. Eu quero descobrir x, né? Então, deixa eu só arrastar para o lado aqui, para ficar com mais espaço. Ó. E o x vai ser igual a 4 vezes o 27 dividido por 8. E aí eu vou simplificar de novo. Por isso que eu deixei indicado esse produto, né? Ó, se está multiplicando, eu posso dividir. Vou dividir por 4. Ó. Vai dar 1 e vai dar 2. Então, quem é o meu x? 27 sobre 2. 27 dividido por 2, metade de 27 é 13,5. Ah, ó, vou fazer aqui em cima, ó. Tem um em azul aqui, ó. 27 dividido por 2. Vamos pegar o 2, vai dar 1, dá 0, né? Dá 2, sobra 0. Baixo 7, 2 vezes 3, 6, sobra 1. Aí não dá para dividir, acrescenta um 0 e põe uma vírgula. 2 vezes 5, 10, resto 0. Pronto, 13,5. Vamos voltar aqui na questão. 13,5 é a letra, tá ali, ó, letra D, tá bem? Fechou? Então, ela é mais chatinha por conta do trabalho mesmo de fazer as contas, tá? Mas cuidado, né? Vai marcar 6 aí, tem uma pegadinha aí, tá? Se tu te atirar aí, tu acaba marcando errado, tá? Próxima questão, número 16, é isso mesmo. Achei que eu tinha trocado errado, mas não, é isso aí mesmo. Em um depósito, ó, há 32 caixas. As caixas são vermelhas ou azuis? Bom, então eu já sei o seguinte. As caixas vermelhas, vou chamar de V para vermelha, mais as caixas azuis, tá? Porque eu tenho uma ou outra, então eu tenho dois tipos de cores de caixas, né? Há 32. Então, a soma das caixas vermelhas com as azuis dá 32, tá? Em cada caixa vermelha há 2 camisetas e em cada caixa azul há 3, totalizando 79 camisetas. Então, o que eu faço? Eu pego as caixas vermelhas e multiplico por 2. 2 vezes as caixas vermelhas, mais 3 vezes as caixas azuis, vai me dar o total de camisetas, que é 79. Na primeira equação, eu escrevi uma equação para o total das caixas. Na segunda equação, eu escrevi uma equação para o total de camisas. Tá? Se eu pegar o número de caixas vermelhas e multiplicar por 2, vai me dar a quantidade de camisas nas vermelhas. Se eu pegar o número de caixas azuis e multiplicar por 3, vai me dar o total de camisas nas caixas azuis. Se eu somar isso, vai dar o total de camisas, 79. Sistema. Duas equações, duas variáveis, sisteminha. Como é que se resolve um sistema? Um dos métodos, adição, tá? Outro método, substituição. Geralmente, substituição é o que a galera acaba vendo mais, tá? A gente vai ver no curso os dois métodos. Eu vou usar por substituição. Tu vai escolher uma das equações e vai isolar uma variável. Por exemplo, é mais conveniente eu isolar uma variável na equação de cima porque está mais fácil. V ou A, tanto faz. Eu vou isolar o V. Isolo uma variável na equação de cima, então vai ficar 32 menos A, né? O A estava somando, passou diminuindo, ó. Primeiro passo é esse. Escolhe uma equação e isola uma variável. Na equação, que ficar mais fácil, a variável ficar mais conveniente. E aí tu substitui na equação de baixo. Então, 2 vezes. Aí no lugar do V, tu vai colocar o valor dele. 32 menos A. Mais 3A. E isso é igual a 79. E aí, ó, distributividade, 2 vezes 32 vai dar 64, 2 vezes menos A vai dar 2A, né, menos 2A, mais 3A igual a 79. 2A negativo com mais 3A vai dar 1A positivo, igual 79 menos 64. Isso aqui vai dar 15. Tá? Opa.
Espera aí que a minha caneta deu uma bugada aqui, deu uma travada aqui, bem na hora que estava salvando aqui, ó. O A é 15. O que ele quer saber? Quantas caixas vermelhas há no depósito? Bom, aí eu volto para cá, ó. O número de caixas vermelhas é 32 menos o número de caixas azuis, que eu acabei de descobrir aqui, ó. As azuis são 15. E 32 menos 15 dá 17. Então, resposta certa aí, letra B. Beleza? Próxima questãozinha, número 17. Maria tem em sua bolsa R$ 15,60 em moedas de 10 e 25 centavos. Tá? Dado que o número de moedas de 25 centavos é o dobro das moedas de 10 centavos. Qual é o total de moedas na bolsa? Bom, então o que eu não sei? Eu não sei quantas moedas ela tem de 25 centavos e eu não sei quantas moedas ela tem de 10 centavos. Então eu vou chamar de X o número de moedas, tá? Número de moedas de 25 centavos. Tá? 25 centavos. E eu vou chamar de Y o número de moedas de 10 centavos. Tá? Aí eu vou começar o texto. Ó. Ela tem na bolsa R$ 15,60 em moedas. Então, esse é o valor em reais, né? Totalizando, juntando todas as moedas dela. Então, se eu pegar aqui os 25 centavos, tá? E multiplicar por X, né? Tem X moedas de 25, mais Y moedas de 10 centavos, se eu juntar isso, tem que dar o valor que ela tem na bolsa, que é os 15,60. Vai dar um sistema de novo, tá? E o número de moedas de 25 centavos, ou seja, X, é igual o dobro, 2 vezes, o número de moedas de 10 centavos. E o número de moedas de 10 centavos é Y. Então, X é igual a 2Y. Tá? Aqui ele está me dando a relação entre as moedas. A quantidade de moedas de 25 centavos é igual ao dobro da quantidade de moedas de 10 centavos. Então, não vou colocar o valor aqui porque ele não está me dando valor em reais. Então, por isso que não coloco os 25 centavos nem os 10 centavos, só o número de moedas. Tá? Bom, aí eu já tenho, né, mesmo processo, né, um sisteminha. A minha variável x já ficou isolada por conta dessa segunda frase. E se o x está isolado na equação de baixo, eu substituo na equação de cima. Então, eu vou ter 0,25 vezes o meu x, que é 2y, mais 10y igual a 15,60. Tá? Qual é a pergunta? Ele quer o total de moedas. Então, o total de moedas é o x mais y, né? É as X moedas de 25 e as Y moedas de 10 centavos, tá? 2 vezes 0,25 dá 0,50, né? Então, eu vou ter 0,50Y mais 0,10Y igual a 15,60. Então, daqui eu vou descobrir o Y. Então, vamos ter 0,50 com 0,10, vai dar 0,60Y. Igual a 15,60, tá? Eu vou trazer essa conta lá para cima. Aqui, ó. Quem é o Y? O Y vai ser os 15,60. Aí aquele 0,60 está multiplicando, né? Ele vai passar dividindo. 0,60. Ah, o professor não lembra como é que divide número com vírgula, tá? Tem uma regrinha muito simples, tá? Precisa eliminar a vírgula. Só que para eliminar a vírgula, a quantidade de casas após a vírgula, a direita da vírgula, tem que ser iguais. Aí, olha só, eu tenho 2 casas após a vírgula em cima e eu tenho também 2 casas após a vírgula embaixo. A quantidade de casas após a vírgula já é igual. Quando isso acontece, é só cortar a vírgula. Risca a vírgula. E aí, tu vais dividir, o teu y vai ser 1560 dividido por 60. E aí, olha só que barbada, já dá para cortar o zero. Então, ficou 156 dividido por 6. 156 dividido por 6, ó, vou rabiscar aqui, ó. Vai dar 2, 2 é 6, 12, para 15 sobra 3, baixo 6, 6 é 6, 36, 26. Então, o meu y é 26.
O meu y é 26. E ele me disse ali, ó, que o x é o dobro de y. Então, x é o dobro de y. É 2 vezes o y, que eu acabei descobrindo que o y é 26. Então, quem é o meu x? 2 vezes 26, 12,52. Qual é o total de moedas, então? 78. Tá? Letra C. Beleza? Mais uma questãozinha aí resolvida. Vamos para a 18. Duas torneiras totalmente abertas. Enche um tanque de água em 50 minutos. Se forem utilizadas 5 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Tá com cara de regra de 3 de novo, ó. Torneiras, aí a primeira grandeza, e tempo em minutos, a segunda grandeza. Tá? O que eu sei? Que duas torneiras enchem um tanque em 50 minutos. Se forem utilizadas 5 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Grandezas, regra de 3 simples, perdão, porque são só 2 grandezas envolvidas, mas eu tenho que analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí pensa comigo, aí vem a interpretação. Se 2 torneiras enchem o tanque em 50 minutos, mais torneiras, né, são 5, vai encher o mesmo tanque em mais tempo ou menos tempo? Menos, né? Tu tem mais torneiras despejando água, vai encher o tanque mais rápido, ou seja, em menos tempo. Aumentou essa grandeza, vai diminuir o tempo. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. E quando elas são inversamente proporcionais, como é que eu monto a proporção? Porque a regra de 3 é uma proporção, é uma igualdade entre razões. Tu pega a grandeza que tem incógnita, que tu não mexe nela, 50 está para x, e iguala ao produto, iguala a outra grandeza. Eu ia dizer produto se tivesse mais grandeza, mas só tem mais uma. Tá? Só que como essa grandeza ela é inversamente, tu tem que inverter. Então, tu não pode botar 2 sobre x, tu tem que colocar 2 sobre 5, né? Tu tem que colocar 5 sobre 2. E aí é só multiplicar em x. Tá? Só multiplicar em x. Cruzado, né? Produto dos meios é igual a produto dos extremos. Então, 5x é igual a 50 vezes 2. Ó. Percebam que eu nunca faço essa multiplicação. Por quê? Eu tenho que isolar o x. O 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Para que eu vou multiplicar os 50 por 2, que eu vou aumentar o número, e depois eu vou ter que dividir por 5? Deixa indicado o produto para entrar o quê? Com simplificação, ó. Divide por 5 aqui, e em cima e embaixo. 10. 10 vezes 2, 20. Então, nós vamos ter aqui, ó, 20 minutos. Vai ser a minha resposta certa. Letra D. Beleza? Mais uma questãozinha. 19. Bom, uma expressão numérica, né? Questão clássica aí da prova do IFE, tá? Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Bom, primeiro, né? Quanto que é menos 3 ao quadrado? Olha aquela história lá. Expoente par independente da base, né? Ser positivo ou negativo, isso dá positivo. Então, dá 9. Então, a raiz quadrada disso é 3, tá? Bom, então eu tenho ali, aqui eu já tenho 3, aqui eu tenho 3, 4 na menos 2. Quando o expoente é negativo, tem uma propriedade. A gente inverte a base, o inverso de 4 é 1/4, troca o sinal do expoente. Aí ele fica positivo, aí eu consigo calcular. Uma fração elevada a um expoente, tu eleva o numerador e tu eleva o denominador. 0,444 é uma dízima periódica simples, né? Nós vimos isso em aula. Como que eu passo para fração, né? É 4 nonos. O período é o numerador e o denominador é uma sequência de noves. Quantidade de noves, quantidade de algarismos do período. É só o 4, se repete. Estou fazendo separado, tá? E depois eu vou juntar. Menos 2 ao cubo, expoente é ímpar, vai obedecer o sinal da base. Ou pensa, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar menos 8. Lá embaixo, tá? 3 elevado a 0, 3 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Tá? Bom, agora eu vou substituir tudo aqui. Então, eu tenho no numerador, tá? Vamos lá, numerador. Ficou 9, raiz quadrada de 9, que é 3. Aí mais 3 que já está lá.
menos 4 na menos 2 deu 1/16, tá? Vezes 0,444, que é 4 nonos, tá? Vezes menos 2 elevado a 3, que é menos 8. Tá? Então ficou isso. Embaixo eu tenho 2 terços mais 1 elevado a 2. Tá? Bom, multiplicação de frações primeiro, mas aí vamos simplificar, né? 4 em cima, 16 embaixo, divide por 4. 1 e 4, certo? E esse 4 eu divido com 8. Vai dar 1 e vai dar 2. Na verdade, menos 2, né? Beleza? Então, o que sobrou aqui, ó? Sobrou o seguinte. Vou puxar um pouquinho mais para cima lá. 3 mais 3 eu já posso somar. 6 menos... Em cima ficou 1 vezes 1, que é 1 vezes menos 2, que é menos 2. Tá? E aqui embaixo, ó, esse produto dá menos 2. E esse produto aqui dá 9. Tá? Então, ficou menos 2 sobre 9. Tudo isso dividido por 2 terços mais 1. Vamos ter que fazer MMC aqui, né? Ó, tira MMC, que é 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e não esquece que tudo isso está ao quadrado. Troquei a cor aqui para mudar, para mostrar para vocês que eu vou fazer na parte de baixo agora. 3 dividido por 3 é 1, vezes 2 é 2. Mais 3 dividido por 1 é 3, vezes 1 dá 3. Então, continuando essa conta do lado de cá. 6 menos 2 nonos vai ficar mais 2 nonos, parte de cima, sobre 2 mais 3, 5 terços, elevado ao quadrado. Tá? Vou fazer MMC aqui de novo no numerador agora, ó, porque eu só posso somar frações se os denominadores forem iguais. Como os denominadores não são iguais, tira MMC entre 1 e 9, que é 9. Divide pelo de baixo, que dá 9, vezes o de cima, 6 vezes 9, 54. Mais. Divide pelo de baixo, que dá 1, vezes o de cima, que dá 2. Tudo isso sobre 5 terços ao quadrado. Uma fração elevada ao expoente. Tu eleva o numerador e depois tu eleva o denominador. 54 mais 2, 56. 56 nonos. Dividido por 25 nonos. Tá? Divisão de frações. Tu mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Ou já poderia se ligar no seguinte. Se tu tem uma divisão de duas frações e os denominadores são iguais, que é o que está acontecendo aqui, ó, tu já poderia cortar aqui esse 9 com esse 9. Aí fica 56 sobre 25, que é a resposta. Mas se não, ó, tu mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? E simplifica o 9. Ó, e aí sobrou 56 sobre 25, né? Vai ser a minha resposta aqui, ó. 56, 25 avos. Não dá para simplificar. É a letra A. Beleza? Última questãozinha aí. Número 20. Galera, então, a última questãozinha, número 20, tá? Olha só. Questão 20 é uma expressão gigantesca, né? Um pouco assustadora aí, tem várias coisas para mexer. Mas aqui dá para ganhar um tempo, ó, porque esse numerador aqui, ó, tá tudo elevado a zero. Então, a gente já sabe que qualquer coisa elevada a zero é 1, né? Então, tudo isso daqui, ó, vai ser 1. Então, é 1 sobre a parte de baixo, tá? Agora, o que eu vou ter que trabalhar? Vou ter que trabalhar com cada parte aqui. 0,44 a gente já tinha comentado na questão anterior, né, que é 4 nonos. Então, isso aqui vai virar uma raiz quadrada de 4 sobre 9. Vou calcular separado, tá? E raiz quadrada da fração é a raiz quadrada do numerador e do denominador. Então, isso é a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9. Ou seja, isso é 2 terços, tá? A parte de baixo ali, 4 na 0,5. 0,5 tu passa para fração, tá? Deixa eu até botar um igualzinho aqui. Isso é 4 na 1 meio. 4 na 1 meio tem uma propriedade que diz o seguinte: toda a potência que o expoente for uma fração vira uma raiz. Então, ó, 4 elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz. Esse 2 de baixo vai para a raiz quadrada e o numerador vai para o expoente do 4, ou seja, raiz quadrada de 4. Isso é 2.
Então, a minha primeira fração lá já está resolvida, ó. Já está pelo menos, né? É 2/3 no numerador, dividido por 2. Mais, agora vamos continuar aqui. 0,0625. Vou passar para a fração. Tiro a vírgula, o que eu leio? 625. Esse é o numerador. O denominador é 1 acompanhado de zeros. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 4 casas. Então, são 4 zeros. Aí eu vou ter que calcular a raiz disso. Tá? Vou aplicar a raiz disso. Raiz quadrada disso. Eu calculo a raiz em cima e calculo a raiz embaixo. Tá? Tens que lembrar que raiz quadrada de 625 é 25. Testa aí. E a raiz quadrada de um número que termina em zeros, né, de 10.000, é a metade dos zeros. Tá? É 1 acompanhado com a metade dos zeros. Então, são 100. Né? São 2 zeros. Então, a raiz quadrada de 625 sobre 10.000 é 25 centésimos. Pronto. Já tem a próxima resposta aqui, ó. 25 sobre 100. Tá? Mas, aí aquele numerador todo lá, ó, é 1 sobre 2 que multiplica. Bom, raiz quadrada de 1, ó, raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 9. Tu vai resolver de dentro para fora. Tu resolve lá a raiz quadrada de 9, que é 3. Aí 3 mais 1 é 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, aqui embaixo vai ficar 2 vezes 2. Segue lá. Mais, agora aqui, ó. 6 dá menos 1. Expoente é negativo, tu inverte a base. O inverso de 6 é 1/6. Troca o sinal do expoente, menos 1. Pronto. Agora segue. Divisão de frações. Tu mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 2? Né? É 1/2, né? Não esquece que embaixo do 2 ali tem 1. Então, ó, 1 sobre 2. 25 sobre 100, dá para simplificar isso, né? Vamos cortar aqui o 20 por 25, ó. Vamos cortar por 25. É que ficou forte demais ali. Vou cortar por 25, vai dar 1 e vai dar 4. Tá? Então, vai ficar mais 1/4. Mais, aqui vai dar 1/4 também, né? Que é 1 sobre 2 vezes 2. Mais 1/6 menos 1. Tá? Vamos simplificar de novo. Corta esse 2 com esse 2 e multiplica essas duas primeiras frações. Então, ficou 1 vezes 1, que é 1 sobre 3. Mais 1/4 com 1/4, dá para somar, né? Tem o mesmo denominador, né? 1 mais 1, 2. Somos numeradores, conserva o denominador. Mais 1/6 menos 1. Tá? Aí o 2 e o 4 dá para simplificar por 2. 1 e 2. Show. Levantar aqui. É mais espaço. Então, eu tenho 1/3 mais 1/2 mais 1/6 menos 1. O que eu vou fazer aí? MMC. Né? Soma e subtração de frações, só pode fazer com denominadores iguais. Não esquece que embaixo daquele menos 1 lá, ó, tem umzinho aqui. Então, MMC entre 6, 2 e 3, pode fazer aí, ó, é 6. Divide pelo de baixo, que é 3, né? 6 dividido por 3 vai dar 2, vezes 1 vai dar 2. Mais 6 dividido por 2 vai dar 3, vezes 1 dá 3. 6 dividido por 6 é 1, vezes 1 dá 1. 6 dividido por 1 é 6, vezes menos 1, menos 6. E agora soma tudo isso. Tá? Deixa eu até diminuir aqui o meu traço da fração. Ó, soma tudo isso daí. O que nós vamos ter? 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Ficou 6 menos 6 sobre 6. Pô, vai dar 0, né? 0 sobre 6 é 0. Então, a resposta certa, letra A. Fechou, galera? Um grande abraço. Tchau, tchau.